objetivo é que nos rege. Concordo com os senhores colegas da votação. Mas bem antes de dizerem normas, temos um bem maior, o bem da vida, o direito de viver. E baseando-me nesse direito, e tenho a certeza que esses réus à frente dos senhores não devem ser responsabilizados penalmente. Eu gostaria de pedir aos senhores jurados e público presente, por gentileza, fechem seus olhos por um breve instante. Vou falar com os senhores poucas palavras para que os senhores tentem visualizar ou vislumbrar as minhas palavras. Imagina os senhores, 7 jurados, 7 espeleólogos, saindo para uma expedição, com o simples intuito de interagirem-se em uma das atividades que, de fato, os senhores 7 são responsáveis por isso, são treinados para isso, os senhores são espeleólogos. Imagina os senhores tentem vislumbrar as minhas palavras, que de repente, pedras enormes caindo sobre a cabeça dos senhores, os senhores entrando em estado de necessidade, em estado de pânico. Os senhores são treinados para isso. Os senhores estão entrando em estado de choque, não acreditando no que está acontecendo. E a natureza lhes toma um breve conceito de liberdade, impossibilitando os senhores de sair daquela gruta, tomando-lhes o conceito da liberdade. Senhores jurados, por 30 dias os senhores, sem reserva de alimento, sob penumbra, um ambiente úmido, tentem imaginar os senhores que após 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias os senhores não tendo a previsão nenhuma do Estado lá fora, abandonando os senhores, e sem expectativa de sobrevivência, senhores jurados. Continue, por favor, com os olhos fechados, estou acabando a minha tese. Qual a cor do pano da mesa do nosso excelentíssimo senhor presidente do tribunal? Os senhores conseguem lembrar? Se são bordadas? Se a volta do pano é bordada? Como que os senhores 7, após acontecer isso tudo, os senhores conseguiriam pegar um ambiente de penumbra, um ambiente escuro, caracol, lesma, morcego? Como que os senhores vão conseguir pegar morcego? Os senhores são dotados de radar? Eu tenho certeza que esses réus também estão aqui na frente do senhor. Não são. Eles estavam em estado de necessidade, estavam passando fome. Pois bem, senhores, abram seus olhos, por gentileza. Torno a enfatizar: se havia interferência do Estado lá fora, após 20 dias, esses 4 réus que estão à frente dos senhores estavam desamparados por ele, não estava sendo exercido a favor deles, eles estavam desamparados pelo Estado. O sorteio, senhores jurados, foi o meio mais racional, o meio mais democrático para a escolha. Colegas da acusação, causa angústia, sim, concordo com os senhores. Mesmo levando em consideração a morte do senhor Antônio, foi uma morte heróica. Não foi um ato de canibalismo, como disse o senhor promotor. Foi uma morte heróica.
Uma morte que por si só, o senhor Antônio era líder da sua equipe. Ou seria mais importante ver 5 corpos definhados, em condições cadavéricas, e com certeza, pelo tempo que se passavam sem alimentação, em alto estado de putrefação, após os 32 dias que ficaram ali. 32 dias, senhoras e senhores, senhores jurados. Eles não são santos. Eles não vivem de água. Ali não tinha condições de adquirir água. Não tinha capacidade alguma de ter alimento ali dentro. Os senhores querem puni-los? Eles não devem ser representados, eles não devem ser punidos por que fizeram. Eu tenho certeza que o senhor Elton, ele não possuía a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao fato ali, apresentado por ele se refutou. Lógico, evidente. Todos nós faríamos isso. Ele se refutou. Mas observando, já que o senhor Antônio, ele era o líder dessa equipe, observando a gravidade e as condições que se encontravam os seus colegas, os seus amigos, ou a sua equipe, ele salvou. Ele não foi sacrificado, ele salvou esses 4 réus à frente dos senhores. Senhores jurados, a vida desses 4 réus à frente dos senhores, eu tenho certeza que eles não devem ser responsabilizados pelo que fizeram. Usar a coerência e a lógica. Os senhores podem ver em seus depoimentos que nenhum deles tem um âmbito criminal. Apelo pelo direito natural, o direito da vida, o justnaturalismo, o direito à vida, e pelo estado de necessidade que se encontravam esses réus. Eu não tenho o intuito de fazer teatro aqui para os senhores, mas me sinto no dever e na obrigação de mostrar para os senhores o fato empírico, o fato que está acontecendo aqui. E tenho certeza, senhores jurados, se os senhores condenarem esses réus, não vai ser a mesma coisa. Eles são inocentes. Eles não são culpados. Eles não devem ser responsabilizados. Peço, senhores jurados, pela absolvição incondicional desses réus. E tenho certeza que os senhores farão isso. Fala agora pela defesa a advogada doutora Cristiane Gomes. Boa noite, senhores juízes, colegas da defesa e acusação, senhores jurados e todos aqui presentes. Antes de começar a minha argumentação, gostaria de frisar aos senhores jurados que o instrumento apresentado aqui pela acusação, um canivete, foi somente encontrado no local do crime, não havendo indício nenhum de sua utilização, pois não consta nos autos do processo nenhuma prova da sua utilização. Estamos aqui hoje, senhores, para julgar não um conflito, mas sim um estado de necessidade. E o artigo 23 do nosso Código Penal nos diz que não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade. E o artigo 24 do nosso Código Penal nos diz que é considerado em estado de necessidade aquele que pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade direito próprio ou alheio. Esses 4 réus estavam, como nos mostrou o meu amigo da defesa, soterrados, sem comunicação, sem alimento, sem luz. Estavam entregues à própria sorte. Esses 4 réus agiram em